Portugal é um dos meus países preferidos, seja por conta da sua beleza arquitetônica e natural estonteante, como também pela facilidade de acessar na qualidade de brasileiro e também pela familiaridade cultural. São culturas diferentes, porém é inegável que a cultura brasileira é descendente da cultura portuguesa em grande parte. Mas não só a cultura, o nosso povo também. Será que é fácil para brasileiros conseguirem um passaporte de Portugal em decorrência de sua descendência? Então, é sobre isso que eu gostaria de conversar no vídeo de hoje. Pessoal, eu me chamo Guilherme e a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Aqui no canal do YouTube nós conversamos de assuntos relacionados aos serviços que nós prestamos, como, por exemplo, obtenção de segunda nacionalidade, abertura de empresas e de contas bancárias offshore, residência fiscal e autorização para residir em outros países, saída fiscal do Brasil e por aí vai. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, se você está interessado em algo mais especializado para o seu caso em específico, considere entrar em contato conosco por meio do nosso site capitalglobal.com.br ou ainda do nosso e-mail contato@capitalglobal.com.br. Até porque no vídeo de hoje eu vou lhe sugerir entender um pouco mais sobre algo que está entre as questões mais questionadas entre os clientes da Capital Global, que é sobre a obtenção de um passaporte de Portugal. O pessoal pensa, fulano conseguiu um passaporte italiano porque o tataravô dele era italiano, o outro conseguiu da Alemanha, o outro conseguiu de Luxemburgo, o outro conseguiu de não sei aonde. E eu, que tenho quase 100% do meu sangue descendente de português, Guilherme, será que eu consigo de Portugal? Talvez sim. Porém, eu já devo lhe alertar desde logo que no caso de Portugal é mais difícil, em regra, do que da Itália, entre outros países da Europa, você conseguir o passaporte por descendência. Eu não estou falando daquele passaporte que você consegue por tempo de moradia, ficou 5 anos legal em Portugal e aí você consegue aplicar para ter a nacionalidade de lá. Eu estou falando por causa da sua origem, por mais que você muitas vezes seja mais descendente de português do que de italiano, por exemplo, talvez seja mais fácil conseguir o de italiano. Como no meu caso, eu sou muito mais descendente de alemão e para mim foi mais fácil conseguir o de Luxemburgo, por exemplo. Mas isso é outra conversa. Focando aqui no caso de Portugal, eu digo que é um pouco mais difícil de você conseguir o passaporte por descendência, porque a legislação de lá, mais precisamente a Lei Orgânica número 2 de 2018, ela diz que você pode pegar o passaporte, você teria o direito, se você for descendente de português em até segunda geração. Ou seja, se o seu avô for português. Mas aí existe um pulo do gato aqui. Se o seu pai for vivo e o seu bisavô for português, aí o seu pai pode pegar a portuguesa, porque o seu bisavô, para o seu pai, é o avô dele. Então, o seu pai consegue pegar por segunda geração. E se o seu avô estiver vivo, o tataravô, enfim, você entendeu, dependendo. O importante é que não precisa o português estar vivo necessariamente, mas você só consegue pedir até 2 gerações para trás. Ou se o seu pai era português, ou se o seu avô era português. O mesmo vale para o seu pai, o mesmo vale para o seu avô, caso eles queiram pedir primeiro, para que eles consigam a nacionalidade deles, e aí, consequentemente, você acaba que vai conseguir a sua também. Afinal, você vai cumprir com o requisito de 2 gerações após isso daí. Então, não necessariamente após, o trâmite pode ser um pouquinho diferente na prática, mas a regra é assim que funciona. E essa é a regra básica, mas para a gente especificar melhor, são 4 cenários bases. O primeiro deles é os filhos de uma mãe ou pai português nascido em território português. O segundo é os filhos de uma mãe ou pai português nascidos no exterior se o pai português estiver a serviço do Estado de Portugal. O terceiro é os filhos de pai ou mãe portugueses
nascidos no exterior se estiverem inscritos no Registro Civil de Portugal ou se declararem que desejam ser cidadãos portugueses. E o quarto requisito é os indivíduos, que é o que a gente foca aqui, são os indivíduos nascidos no exterior com pelo menos um ascendente de nacionalidade portuguesa de até segundo grau na linha direta e que não tenham perdido essa nacionalidade caso esses indivíduos declarem que desejem ser portugueses. Ingressem com o registro civil português, declarem ter vínculos com Portugal também. Agora, essa questão de declarar que tem vínculos, considerando que a nossa língua materna é a portuguesa, que a gente tem uma cultura parecida, é um critério, assim, que eu nunca vi nenhum brasileiro não conseguir cumprir na prática. Então, o que pega mesmo é a segunda geração direta. Aí você terá de ir até o CNAIM, Centro Nacional de Apoio à Integração de Imigrantes, que fica na cidade de Lisboa ou no Porto, as duas belíssimas, por sinal. Você pode fazer o pedido por lá, também pode fazer no consulado português, porém recomendo que você aproveite a ocasião para fazer uma viagem para conhecer a Europa, porque é bem bacana, e se você já conhece, para desfrutar um pouco mais daquele belíssimo continente. De documentação necessária, você vai precisar basicamente de um formulário de aplicação, da cópia da sua certidão de nascimento, da cópia das certidões de nascimento dos pais ou dos avós que sejam portugueses, da cópia autenticada de casamento do seu avô, e da cópia do seu passaporte válido, você que é o requerente. Então não é uma documentação muito extensa, é algo às vezes até mais fácil do que para conseguir uma residência só, nem passaporte, nem cidadão se tornar, só residência em alguns países atualmente, como é o caso do Panamá. O problema só é cumprir, no caso de Portugal, com o requisito da segunda geração. Aí o custo para esse trabalho aí, ele costuma ficar na casa dos 3 mil euros, alguma coisa por aí, mas em alguns casos pode ser um pouquinho mais em conta, outros mais caros, depende muito da complexidade, do número de requerentes, às vezes também de quem é o profissional habilitado que está fazendo isso daí, se você vai fazer via consulado, se você vai fazer diretamente em Portugal, cada caso é um caso, mas fica aí só para você ter uma estimativa. E é algo que é relativamente barato, quando comparado com conseguir o passaporte de outros países, que em algumas vezes costuma ser 10 ou até mesmo 100 vezes mais caro do que isso. Se a gente estiver falando, sei lá, de um passaporte do Caribe que você simplesmente compra e paga 100, 150 mil dólares. E olha, tem gente que compra, porque tem vantagens, principalmente se você é americano e quer renunciar à nacionalidade americana para não pagar impostos mais por lá. Então, se tem gente que está disposta a pagar algumas centenas de milhares de dólares para ter um passaporte de um país que nem dá acesso tão facilmente à Schengen Zone, não me parece, se você tem o direito, que seja um mau negócio você pleitear o seu passaporte português, o seu passaporte europeu. Que, diga-se de passagem, o passaporte de Portugal é super forte, te dá acesso a mais de 190 países, permite você morar legalmente em toda a Schengen Zone. Mais recentemente, também facilitou para que você consiga o visto para os Estados Unidos, conforme eu falei em um outro vídeo aqui do canal recentemente, que eu vou deixar aqui no izinho. Então, quer dizer, é algo que realmente pode te abrir muitas portas, ou, no pior dos casos, no mínimo vai te proteger, caso você precise executar um plano B aí, diante de um problema no Brasil que a gente venha enfrentar no futuro, que eu não acho, honestamente, que um problema a ponto de você ter que ir embora seja o cenário base. Porém, é aquela coisa, É melhor prevenir do que remediar. Antes, estar vários dias adiantados do que um único dia atrasado. E a gente tem visto algumas decisões, alguns julgados, algumas mudanças legislativas que estão indo num sentido não muito legal. Então, o prevenido morreu de velho, não é verdade? Agora, é bem verdade que mesmo que você cumpra com os requisitos para ter o passaporte, a nacionalidade portuguesa, você não vai conseguir tirá-la caso você tenha sido condenado por algum crime cuja pena é de prisão acima de 3 anos, 3 anos ou mais, em Portugal, ou se você tiver sido condenado por terrorismo, ou aqueles casados com um cidadão português
se o requerente cumpriu um serviço militar não obrigatório em alguma outra nação. Quer dizer, provavelmente não vai ser o seu caso. Porém, não podemos deixar de considerar as mudanças legislativas aí, especificamente para esse grupo que tem tomado a política e o ordenamento legal de Portugal. Mas aí é matéria para um outro vídeo em específico, só para tratar desse assunto. Se vocês tiverem interesse, não hesite em deixar um comentário aqui, porque eu posso gravar também. Porque por hoje, nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.